quando que a gente conseguiu chegar numa final de Gêmeos? Em final de regionais de jogos escolares, o que está faltando? Então, se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa base, dentro dos nossos jogos, entendeu? A gente não consegue formar, igual outra modalidade, igual o vôlei. O vôlei está uma crescente em Balsas. Que bom. Né? Tem bastante jogos, bastante equipes. Então, se a gente não fomentar isso na escola, a gente não consegue ter um processo de renovação. E encontrei um cara apaixonado, né, pelo futsal, que tinha essa mesma paixão que eu tinha, que já estava vindo, que é o Cleito. Né? O cara apaixonado pelo futsal. E ali fomos indo, conversando, e aí a gente conversando, falando que eu tinha em Brasília, então, né? Era o mesmo desejo que ele tinha, e foi indo e conversando, montamos. Começou com uma Profertil. Assim, até ressaltar que isso foi Fica muito à vontade. válido, até o do Rogério. Cada cerâmica. Isso, ele conseguiu, junto com a Cimento Nassau, foi o nosso primeiro Lembro, cara, lembro que a camisa de vocês tinha Cimento Nassau foi Isso. a nossa virada de chave. Nós lembro como hoje o Rogério me ligou para um jantar. Fui lá, se não me engano, na Beira Rio, lá no restaurante, e ele me apresentou para essa da Cimento Nassau. Alisson, é o seguinte, a Cimento Nassau tá dando pra gente 50 centavos, acho que era 50 centavos de desconto em cada saco de cimento que a gente vender. Um exemplo, acho que era mais um pouquinho, mas um exemplo, dá um desconto. Esse desconto vai para Balsas Futsal. Era para ser de Rogério, da empresa, né, do Rogério. Só que eu vou abrir mão desse desconto e esse desconto vai para o time do Balsas. Foi grande virada de chave. Fala, minha rapaziada. Tranquilo com vocês aí? Estamos aqui agora com mais um episódio do podcast Clube da Resenha, com um cara multicampeão, um balsense de nascença. Para mim, que treinei com ele lá embaixo, na época quando eu mais novo no Marista, né? Treinei futsal com ele. E hoje, para mim, é uma satisfação enorme estar conversando com esse cara que é gigante no futsal maranhense, balsense, maranhense e a nível nacional também. Nós vamos conhecer hoje um pouco da história de Alisson Dias. Um grande campeão, um grande treinador de futsal e foi jogador também. Então, Alisson, em nome de todos os ouvintes e todos os telespectadores do podcast Clube da Resenha, eu queria te apresentar aqui para nosso público e falar um pouco da história do Alisson. Fique à vontade e agradecer, gente. Foi difícil trazer o homem aqui. Muito ocupado, tá rolando Gebal na cidade agora, né? E o Alisson é muito envolvido, envolvido com essa parte do Gebal. Ele é treinador de handball e ainda é da comissão organizadora do Gebal, não é isso, Alisson? Isso. Alisson, conta pra nós aí quem é o Alisson Dias. Alisson Dias não, o Alisson da Tia Maria do Carmo. Que quando eu conheci o Alisson, é o Alisson da Tia Maria do Carmo, depois virou o Alisson Dias. Perfeito, poxa, que legal. Primeiro agradecer por esse momento, né? Sempre muito bom falar de futsal, falar um pouco, né, da história que é bem legal de Balsas. E é isso, cara. Como você comentou, comecei como atleta. Eu era um bom goleiro, né? Os meninos comentam aí também sobre isso. Então é isso, eu tive a vida muito ligada ao esporte, né? Sempre estava envolvido, sempre, né, e tudo. Na época do Marista eu tinha que eu te digo que foi minha referência, que era o Cabeça. Carlinho Cabeça. Carlinho Cabeça eu fiz educação física por causa dele, né? Foi a minha inspiração naquele momento. Eu estudava no Marista e fazia também a escola técnica também. E ele começava a me levar para jogar com os meninos mais velhos. Então, tanto que com 14 anos, 15 anos, eu já estava jogando competições adultas na época e ele me levava como goleiro, né? E fui auxiliar dele, pegava as bolas, né, os uniformes, estava ali envolvido com ele dando as aulas, né? E aquilo foi indo. E infelizmente teve a perda, né? E eu segui nesse caminho, formei em educação física, fui para Brasília, né? Terminei o ensino médio, fui para Brasília, formei em Brasília e minha vida de atleta aí foi ficando em segundo plano, né? E fui mais para a parte do estudo e de trabalho também, né? Tive ali o Heitor, que é meu filho mais velho, né? Que nasceu no ano de 2000, né? E tudo, então aí acabei indo nessa pegada de estudar. Eu formei educação física, comecei a trabalhar no Marista, né? Acho que por isso que você fala, minha mãe é uma referência no Marista, né? Foram 32 anos, né, trabalhando no Marista, e quando eu estava em Brasília,
E ainda no processo na faculdade ainda, tive a grande oportunidade de entrar no Marista de Taguatinga, né, como estagiário. Então ali foi importantíssimo a minha formação. Como eu digo, eu tive muito bons profissionais próximos, né? Então o Marista, tive a formação tanto como atleta, né? Foi importantíssimo, a família próximo, né? E tudo, bons profissionais, tanto que eu trabalhava no Marista Taguatinga e o meu professor da faculdade era meu colega de trabalho no Marista, para você ter uma ideia como era uma referência, como era bom estar lá. Então, agradeço muito por essa base que eu tive. Então, foi praticamente 8 anos lá no Marista, então, antes de retornar para Balsas, né? Então, depois que veio para Balsas, aí começamos todo um outro projeto, né? Então, foi bacana demais. Cara, você tocou num assunto interessante do Carlinho Cabeça, né? A sua mãe, a tia Maria do Carmo, a gente nunca deixa de chamar, é tia Maria do Carmo a vida toda, né? Que é ícone dele do Marista. E um fato interessante que eu lembro, que quando... Eu ainda lembro o Carlinho Cabeça treinando a seleção do Marista. Perfeito. Que era você no gol. Eu não vou me recordar todos os jogadores agora, porque faz muito tempo. Ele com aquela sacolinha de bola, naquela quadra ali no meio do Marista, aquela quadra que ralava o joelho pra caramba. E você treinando ali, e tinha um clássico muito duro contra a escola normal. Era o clássico da época. Da época era aí o clássico. Você lembra falar um pouco desse clássico? Cara, aí? Era muito bom. Era muito bom. Vivenciar aquele momento ali o ginásio, né? No ginásio antigo. No ginásio antigo. Então, assim, e o que foi mais legal também foi ter já me inserido no time adulto também. Ele me levava, tinha essa vivência do escolar com ele e no time da ASP, né? Da prefeitura. Time da prefeitura, isso já pelo futebol de campo, né? Futebol de campo também, isso. E no futsal era o Pelourinho, que era nosso Helder, que era o nosso presidente. Então, e eu estava com as feras na época, né? Que era o Suquinho, o Najib, os meninos todos ali. E eu no meio, era criança demais ali no meio, e já eu jogava, né? E minha mãe ia pro ginásio também assistir e tudo. Então, assim, a base foi muito legal em relação a isso. Sim. Cara, eu lembro que aquele ginásio, o ginásio antigo, não é o hoje, né? Que tem hoje o Rei Pelé, não. O ginásio antigo ali, onde era o modo esporte. Onde é o Hiper Mateus hoje? Isso. Que tinha, cara, aí o outro time, eu era, não sei se era do seu time, o Netinho, irmão do Bujão, jogava com vocês. Isso, também. Tinha o Netinho, tinha o filho do seu Ovidio Amaral, é o Rogério. O Rogério Amaral. O Rogério Amaral. Ou eu não sei se ele é mais novo assim. Ele é mais novo um pouco, né? Eu peguei a safra, a época dos meninos mais velhos mesmo. Ionísio. Do Ionísio. O Ionísio também já passou a ser um pouquinho mais atleta meu, né? Sim. Verdade, foi né? atleta seu. Isso. Que você era treinador dos Intocáveis, que era o time deles nas Olimpíadas Internas do Marista, né? Perfeito. Que era os Perfeito. Era Vinícius. Isso. Ionísio. Nossa, a safra muito boa também naquela época. A gente estava até comentando esses dias agora, relembrando essas safras, né? Aí, a safra 91, 89, aquela coisa toda. Então foi até legal o bate-papo, que tivemos umas gerações muito boas, né? Competimos muito na época das Olimpíadas, né? Eu cheguei a competir as Olimpíadas Marista mais por Taguatinga do que por Balsas. Como professor. Né? Eu não tive tanta oportunidade como atleta na época porque da Olimpíada. Porque você saiu Olimpíada. de Balsas em 94. Perfeito, entendeu? Então eu já participei mais por lá. Recebemos até o time daqui, teve uma das últimas Olimpíadas foi em Brasília. E eu era professor na época do futsal, de lá, o técnico de futsal. Foi muito bom o reencontro também. E a Olimpíada Marista era muito bom. Foi uma pena na reta final ter acabado também os jogos. Está voltando agora, começando a regionalizar de novo. Porque é uma grande ferramenta, né? Então era bacana demais. Tinha a parte cultural, não só esportiva, ter a parte cultural. Então tudo aquilo lá era muito bacana para a formação, né? Alisson, e como que era no tempo ainda que você estava em Balsas, que você disputou mesmo infanto, disputando o adulto aqui em Balsas? Como é que era? Você lembra como é que era as organizações, tanto do campo quanto do futsal? Eu sei que era diferente de hoje, só para a gente traçar um paralelo aqui, para entender como é que era e o que é feito hoje. Você fala na parte escolar ou mesmo no adulto? Já no adulto. O normal eu sei que tinha as Olimpíadas, falando de Marista, eu sei que tinha a Marista, não sei se tinha o Gebal de hoje. Não no mesmo formato, né? Que quando chegou os meninos, chegaram os meninos... dos dois, então. Isso, então na parte escolar tinha esses jogos, mas não com a grandeza e na organização que os meninos trouxeram. Na época, o professor Williams, né, com a sua equipe, o Cleiton, o professor Marrom, tinha mais uma professora, que eu não me recordo, um grupo de profissionais, estruturaram os jogos que é hoje. Né? Então, na nossa época,
eram jogos menores e tudo, então eles formataram e criaram os jogos escolares, Sim. que hoje virou, né, o nosso maior esporte, maior competição esportiva. Né? E na parte do adulto, nós tínhamos as ligas naquela época. Uma situação que hoje nós não temos uma liga. Então, nós tínhamos a liga de futsal, que era o Ceará, que fazia um belíssimo trabalho, e o da Silva fazia no campo. Isso eu lembro bem. Né? Então, nós tínhamos as competições regidas pelas ligas. Então, hoje, depois, a gente não conseguiu mais ter as ligas, porque as ligas é que tem que organizar as competições. E o poder público dá o suporte, dá o apoio e faz as suas competições também. Né? Tem as suas aniversário da cidade, outros comemorativos. Mas a obrigação de reger o esporte na cidade são as ligas, né? Concordo. E a gente está até nos bastidores conversando para ver se a gente reativa essas ligas para potencializar mais o nosso esporte. Então eu sinto falta. Na nossa época, nós tínhamos essas ligas, então tínhamos os jogos um pouquinho, então os jogos escolares cresceu com a organização, né, com os meninos, cada ano, por exemplo, esse ano... Tem mais escolas também, mais né? escolas também, mais modalidades sendo praticadas. Então, hoje o Gebal são 11 modalidades. Que massa. Né? Então, é bacana demais, escolas da zona rural. Esse ano trouxemos meninos de 9 anos jogando o Gebal, até 17 anos. Então, criou-se daquela época para cá, é sensacional. Uma evolução. Então, a gente... Na época tinha as ligas e hoje a gente não tem. Então acaba a gente sentindo essa falta hoje. Sim, é que eu vejo. Inclusive agora você tá à frente da organização de um torneio que você já até divulgou nas suas redes sociais, né? Isso. Que é... A Copa Cultivar. O João, né, que é apaixonado pelo esporte, toda a equipe, né, dele lá, vai comemorar 1 ano de loja nova. Então nós vamos fazer a primeira competição valendo esse valor. R$15 mil para o primeiro e 3 mil para o segundo. A primeira competição particular com esse valor de futsal. Né? Eu vi, exatamente. Aí o que eu traçando um paralelo do que você falou das ligas, hoje o futsal de Balsas ele está sobrevivendo de torneios. Pronto. É um baita de um dinheiro para você disputar. Com certeza vai vir time de fora. Sim. Os times de casa vão se organizar. É bacana que fomenta o esporte. Isso. Mas em termos de longevidade e perenidade, eu acho que é muito falho. Porque poderia continuar tendo a Copa Cultivar Agro, mesmo, mas em paralelo... Uma coisa mais longa, né? Ou uma coisa mais longa, ou então, não, tá tendo a liga, mas assim, a Cultivar Agro, dando exemplo aqui que eu tô falando, mas pode outras empresas fazer, né? Mas dizer assim, tá tendo a Liga Balsense de futsal, mas aí no final de semana a Cultivar vai lá e vai fazer um torneio dela. Mas... Perfeito. E olha, como nós conversamos aqui em off. Sobre o que está crescendo no futsal. Olha as finais que está tendo. Eu acompanhei umas 2 finais do ano passado, não tive presente. O ginásio lotado. Não cabe ninguém. Não cabia ninguém. O ginásio de bola está pequeno. Locais, lá, os times se organizando, né? Que cada um são projetos belíssimos, e cada um se organizando, dando valor ao que pensa de forma. Mas a disputa é muito bacana. Então, isso é muito bom. Eu até recordo que quando terminou, cara, eu comentei com os 2 amigos, né? E comentando, e feliz de ver aquilo lá. Como estava a atmosfera. Então, bom. A gente não pode perder esse momento. Como eu digo, então a gente tem que se organizar, fazer cada vez melhor. E como você está falando, eu acho que precisa dessa competição mais longa um pouquinho, né? Distribuir nas categorias de base, incentivar mais o feminino, e assim, não só no futsal, mas também no futebol de campo, que nós tivemos o time na primeira divisão, então ficou aquele gostinho também. Então hoje a gente necessita de um time também, a torcida, todos que viveram aquele momento ali, então hoje é também um desafio colocar um time na primeira divisão do Campeonato Maranhense. Alice, e acho que eu já falei muitas vezes aqui, em todo episódio eu falo, e o objetivo do podcast Clube da Resenha foi resgatar isso. Perfeito. Foi trazer essas histórias à tona, coisa que aconteceu no passado, para a gente aprender com aquilo. Perfeito. Os caras que nem você, trazer a sua história aqui e saber, cara, mas por que o Wallace está aqui hoje? Né? O Wallace está aqui hoje porque lá atrás nós tivemos uma liga forte, Balsense, tanto de futebol de campo quanto de futsal. O Wallace foi para Brasília estudar, se profissionalizou, voltou, criou um projeto aí que é a Balsa. Vamos já chegar nessa parte do projeto. Antes, eu queria te contar uma curiosidade, que eu nunca falei isso para ninguém, né? É minha mesmo, e tu fez parte disso. Que legal. Na época tu treinava a seleção do Marista lá, né? E, cara, eu sempre gostei e tal. E tinha uns caras mais velhos, a seleção era mais velha. Era assim,
digamos assim, era Leandro Machado, era Iomiso e tal. Sim. E eu ficava assistindo todo o treino ali, começava a treinar de 5 horas para 5h30, até 6 horas da tarde. Enquanto tinha a luz do dia, né? E eu ficava ali, pegando bola para vocês. Olha só, cara, tal. Que legal. Aí teve um dia que faltou um goleiro lá. E aí tu falou assim para mim, Daniel, tu não agarra lá para nós não? Eu falei, agarro. Cara, não sei o que aconteceu, eu sei que eu peguei bola de todo lado. E eu não sei pra que rumo cair no gol. Isso aí tu chegou pra mim no final do treino e falou assim, Daniel, a partir da manhã tu volta a treinar, começa a treinar com a gente, só que tu vai treinar no gol. Tá vendo? E eu fiquei, foi uma semana antes, depois vocês viajaram para disputar os jogos das Olimpíadas, que era em outra cidade do Nordeste, né? Que legal. E eu nunca tinha comentado isso com ninguém, mas fica na memória. Que bacana, é isso. E aí voltando a falar de categoria de base, mas é isso que você comentou. Eu acho que você faz uma base forte, isso. E aí entra no assunto que nós comentamos aqui em off. Eu te perguntei, por que a Açailândia está tão em evidência, os jogadores de Açailândia, sendo que aqui em Balsas também tem uma safra, né? Hoje nós estamos com os meninos já ficando veteranos, que é o Rodriguinho, que é o William, essa galera que tá já começando a passar o bastão, mas tem uma galera muito forte que tá chegando aí. E hoje eu nem sei mais o nome dos meninos, porque essa garotada mais nova. Mas enfim, e você comentou comigo, por que você, na sua opinião, por que essa garotada de Açailândia vem tomando um destaque maior, né? A nível estadual, vamos dizer assim. Nível estadual e até nacional, né? A Açailândia tem uns 2 atletas que de futebol 7, o Bambam é seleção brasileira, né? O goleiro também. Então eu vejo muito essa análise da base, né? Eu vou dar um exemplo da base do Antunes. O Antunes joga conosco há mais de 10 anos. Jogou na Açailândia mais de 10 anos. E é curioso que eles foram campeões escolares, foram campeões de base. Então, eles têm uma sequência. E aí veio um questionamento com os meninos, num bate-papo com os meninos. Como é que está as nossas equipes escolares? Quando que a gente conseguiu chegar numa final de GEMES? Em final de regionais de jogos escolares, o que está faltando? Então, se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa base, dentro dos nossos jogos, entendeu? A gente não consegue formar, igual outra modalidade, igual o vôlei. O vôlei está uma crescente em Balsas. Que bom. Né? Tem bastante jogos, bastante equipes. Então, se a gente não fomentar isso na escola, a gente não consegue ter um processo de renovação. E a escola é muito importante. Eu lembro muito, como você está falando aí, do Marista, a gente era muito forte, né? A gente era muito forte. Tinha uma base muito forte na escola. E, por exemplo, o Leandro Machado se destacava muito dentro da escola, entendeu? Então, ele foi um dos nossos destaques no time profissional. Né? Porque veio da base da escola, entendeu? Fora os meninos competem também em escolinhas e tudo. Então, o que eu vejo hoje é que a gente precisa investir muito mais na base, nas escolinhas, e gostar de treinar, né? A Açailândia, a gente até comenta. Os meninos adoram treinar. Os meninos comentam com a gente, eles gostam, eles têm aquela vontade de treinar e se destacam. Eles jogam os jogos regionais da Imperatriz, são 2, 3 vezes campeões, foram para a fase final em Brasília, nos jogos escolares. E essa base todas hoje fazem parte dos times deles, adultos. Né? Tem o Carlos que veio jogar conosco aqui, o Carlos foi campeão escolar e tudo. Então a gente olhar um pouquinho mais para esses treinamentos, o que está faltando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode criar circuito escolar, festivais escolar. Eu trouxe aqui em Balsas um amigo, o Felipe Sado, que hoje está no Palmeiras. Na época eu tinha a escolinha do Santos, a franquia do Santos. E trouxe o Felipe, hoje é um amigo e a gente conversa muito. E ele falou, Alisson, aqui em Balsas tem talento demais, muito, ele gostou demais. Mas falta um pouquinho mais da vivência do jogo, da maturidade do jogo, de competir. Né? Tem meninos que vai competir agora no Gebal e depois não compete mais. Entendeu? Não tem uma sequência, a gente não consegue. Então, a gente precisa melhorar mais. A competitividade. Os meninos do campo já saem um pouquinho mais na frente,
porque os meninos, eu vejo aí, se organizam para participar, né, para viajar e tudo. Então, eles estão competindo o tempo todo. A gente até fala, pô, os meninos do campo, quando chega no Gebal, você vê a maturidade dos meninos do campo, do jogo. Em termos de competitividade, né? De frieza, do emocional. Então, o que está faltando para nós no futsal fazer isso também, né? A gente fazer essa... Porque tem muito campeonato adulto, né? Isso, muito campeonato adulto. Na base a gente sente isso. E nós viajamos bastante aí. Nós temos aí meninos, hoje o Isaac Capuchinho, ele foi campeão agora, e com o Henrico, agora, eu dar exemplo deles dois, são bicampeão maranhense da categoria, sub-9 e sub-10. Entendeu? Pelo Balsas. Pelo Balsas. Depois vamos chegar, né, no Balsas. Mas eles são da escola. Eles estão. E trouxemos novamente essas categorias para dentro do Gebal. Eles fizeram a final agora espetacular, com o ginásio lotado, torcida contra, torcida a favor. Então, é isso que a gente precisa. Então, nós conseguimos trazer para dentro do Gebal meninos de 9, 10 anos competindo no clima do Gebal. Então, antes, ele ia competir com 14 anos. Então, seria 4, 5 anos para ele poder competir dentro do Gebal com 14 anos. Sim. Então, ele ia competir com 14, com 4. Então, a gente aumentou o ciclo dele. Então, eu acredito que essa pode ter sido também uma forma que daqui para frente a gente possa melhorar esse nosso nível, né, de competitividade. Porque talento nós temos demais. Muito talento. Eu lembro, assim, já para a gente não entrar, não cortar etapas da nossa conversa, isso. Eu queria que você fale do projeto Balsas Futsal, Pronto. desde da origem dele, como que começou, que eu sei, te dou os parabéns e falo para você o seguinte, que às vezes tem muitas pessoas que estão ali no ginásio, sabem quem é o Alisson Dias, mas não sabem qual é a história que tem por trás, porque o Balsas Futsal quando é 10, como é que fala? Deca campeão, isso. Deca campeão. Deca campeão. 10 vezes. 10 vezes. Deca campeão de futsal maranhense, cara. Então, assim, quem tem mais tem 10, não é isso? Quem tem mais tem 10. E times tradicionais não tem, hein? O Sampaio Corrêa não tem título. Moto parece que tem um título e o MAC tem um também. E tudo começou ali em 2004, né? Isso. Seu retorno de Brasília, pronto, né? Quando eu voltei em Brasília, eu já trabalhava em Brasília com o time Candangos, que é um time tradicional em Brasília. Fui auxiliar, fui preparador físico, trabalhei na faculdade, né, na UDF, em Brasília, com o feminino. Então, eu fui indo como preparador físico, assistente, e nesse processo que eu estava em Brasília, as meninas e os meninos que jogavam comigo no Marista, eu federava eles. No Marista Taguatinga, de Taguatinga. Então, eu pegava a minha equipe feminina e minha equipe masculina e federava pelo Candangos. Né? Então, eles jogavam tanto a parte escolar como o federado, os campeonatos de Brasília. Então, eu tinha sempre essa vivência lá dentro da federação. E eu nunca imaginava voltar para a Balsa tão cedo. Pelo destino, por motivos, motivos pessoais e tudo, ninguém entendeu em Brasília por que eu vim, né? Foi uma decisão muito rápida, de um mês praticamente. Quando era para me retornar em janeiro, todo mundo me esperando lá, e o Alisson voltou para o Maranhão. Ninguém ficou sem entender, né? Mas, enfim, foi questão pessoal e eu acho que eu acertei naquele momento, fui feliz de ter feito aquela escolha e vim para Balsas. Aí foi um desafio, né? Tudo do zero, uma readaptação. Voltei para o Marista. O Marista chegou até a brincar comigo. Eu lembro com o meu irmão Reginaldo: professor, você está vindo do Marista. Eu não sei se eu vou conseguir lhe oferecer o que você... Não, irmão, eu quero, né, voltar. Né, o que o senhor tiver para me oferecer, eu volto e tudo. Estou decidido a voltar, ficar perto da minha família e tal, do meu filho. E preciso voltar, ficar perto deles. Não, tá bom. Aí comecei, né, no Marista ali e tal, com algumas aulas, e foi indo. E encontrei um cara apaixonado, né, pelo futsal, que tinha essa mesma paixão que eu tinha, que já estava vindo, que é o Cleito. Né, o cara apaixonado pelo futsal. E ali fomos indo, conversando, e a gente conversando, falando que eu tinha em Brasília, então, né, era o mesmo desejo que ele tinha, e foi indo e conversando, montamos. Começou com uma Profertil, seu Adelco Pedó. Então, começamos a montar com a galera local, e disputamos o primeiro torneio do Rio Coco, e começou a Profertil, né?
com o Marcinho, com os meninos. Foi massa Leandro demais. Machado, Jonathan, Moisés. Daqui a pouco tem um negócio da história que o Moisés pediu para falar. Tá, isso. Eu vou chegar nela. Moisés, então, assim, Gato Félix. O Félix era o nosso goleiro. Então, a gente se reuniu e uma safra muito boa. Muito competitivos e tudo, né? Esse time foi vice-campeão maranhense. Vice-campeão maranhense. Com toda a dificuldade, viajando para São Luís na caminhonete, e o seu Adelco Pedó ajudando a gente. Dormindo na arquibancada. Então, e encontrei o Cleiton apaixonado. E os meninos compraram a ideia também. E conseguimos subir o time. Saiu de um projeto de Rio Coco, um projeto local, e a gente já no ano seguinte já estava disputando o Maranhense segunda divisão. Que naquela época tinha a segunda divisão. E subimos o time. No primeiro ano? No ano seguinte. Né? No ano seguinte a gente já subiu o time. Ah, tá. Né? Montamos o projeto. Já no primeiro ano de Maranhense a gente já conseguiu subir. Subiu o time. Subiu o time. Pois é, fomos vice-campeão. Exatamente. A gente foi vice-campeão. Então, no primeiro ano de disputa já subiu para a primeira. Isso. Subia 2. Né? Subiu o H Baiano, que era um time lá do Fernando Canhoto, que depois vinha jogar conosco. E nós. Aí começamos. Toda a dificuldade que tu imaginar no mundo, né? De viagens, de amigos, e batendo. Lembro como hoje, Cleiton, como é que nós vamos viajar sem recurso nenhum para viajar? Cara, uma loucura. Os meninos tinham seus serviços. Então fomos para uma semifinal em Santo Inês, sem um goleiro, sem o Félix, não pôde viajar. Joguei praticamente a competição toda com o goleiro Linha. Quem que era? Que era o Adriano. O Adriano Louro. O Adriano fez essa função e mudava. Então, assim, toda dificuldade de time amador. Toda dificuldade amador total. Jogando profissional. Isso, total. E a distância, nossa, 800 quilômetros. 800, 900 quilômetros. Então, tu imagina, né? Eu lembro como hoje o time estava para embarcar, com toda dificuldade. O seu Adelco Pedó chega no ginásio, olha, toma aqui o a mais para vocês irem mais tranquilo e tal. Então, assim, sempre foi indo. Aí depois chegou pessoas que apaixonadas pelo esporte, igual o Rogério, o Longuinho, aí depois veio o Floriano, aí veio o Paulinho, né? O Paulinho da Marapeças. Do Marapeças, né? Então começou gente juntos ali, tudo. Aí o time começou. Aí começou a se estruturar um pouquinho mais, e a gente perdendo para a Sailândia. A gente perdeu uns 2 jogos doídos para a Sailândia. Essa final que perdeu foi para a Sailândia. Teve uma semifinal. Semifinal. A gente foi 2 vezes terceiro lugar. Perdemos em Santo Inês também. Faltando segundos, gol de Marinaldo. Né? Então, assim, foi indo. Aí o Rogério, mais o Longuinho, em 2009, olha assim, Alisson, nós vamos conseguir o recurso. Vamos buscar o título. Então, 2009 foi o grande ano da virada. O grande da virada. Do 2008 para o 2009. A gente se preparou para o 2000. Antigamente eu era tudo, né? Mas o Cleiton passou a ser o atleta, mais atleta, e eu passei mais técnico. E os meninos podem deixar comigo aqui. E uma dirigência para contratar, pagar, resolver a burocracia, né? A burocracia. E você se preocupar dentro de campo. Rogério começou. O primeiro patrocínio, até ressaltar que isso foi Fica muito válido, até o do Rogério. Casa Cerâmica. Isso. Ele conseguiu, junto com a Cimento Nassau, que foi o nosso primeiro patrocinador. Lembro da camisa de vocês tinha Cimento Nassau. Cimento Nassau foi a nossa virada de chave. Nós lembro como hoje o Rogério me ligou para um jantar. Fui lá, se não me engano, na Beira Rio, lá no restaurante, e ele me apresentou o pessoal da Cimento Nassau. Alisson, é o seguinte, a Cimento Nassau está dando para a gente 50 centavos, acho que era 50 centavos de desconto em cada saco de cimento que a gente vender. Um exemplo, acho que era mais um pouquinho, mas um exemplo, dá um desconto. Esse desconto... Vai para a Balsa Futsal. Era para ser de Rogério, da empresa do Rogério. Só que eu vou abrir mão desse desconto e esse desconto vai para o time do Balsas. Foi grande virada de chave, porque aí os meninos começaram... Eu lembro como hoje, cara, o Rogério e o Longuinho saía da sua empresa para ficar batendo porta em porta. O Longuinho viajava conosco para as viagens, né, para os jogos. Então, assim, e eles em 2008 pegaram essa função... Essa bronca, né? Essa bronca, e a gente contratou, aí começamos a treinar, e Cleiton, aí... Saímos um pouquinho da parte administrativa, algumas decisões que era só eu e o Cleiton, não tínhamos mais só eu e o Cleiton, porque poderíamos ter acabado o time naquele ano, porque a gente estava perdendo forças, entendeu? A gente estava perdendo forças, o projeto poderia ter acabado em 2008, porque a gente não tinha mais força. Começou em 2004, poderia ter terminado em 2008. 2008, 4 anos só de existência, porque a gente não estava conseguindo. Como você falou, era um time numa pegada profissional, de competições profissionais, mas totalmente amador. Os meninos a gente ficava na mão, porque os meninos não podiam viajar,
Esse que era o grande problema. Trabalhava, né? Trabalhava. Então, assim, aí os meninos, poxa, eu vou atrás. Mas a gente tem que se profissionalizar. Aí foi na época que a gente contratou 5 atletas de fora. Que é o Fernando, né? Que era... Não, o Fernando já estava nesse processo do 4 anos, né? Entendi. A gente sempre tinha Fernando, Júnior Negão, Marinaldo, mas os meninos locais. Moisés. Machado, Cleito, Adriano. Isso, e foi indo. Corró. Só que com muita dificuldade, né? A gente não tinha, às vezes, como viajar. Não tinha como viajar. Sim. Às vezes pegava emprestado para poder fazer a viagem, porque foi com o nosso desejo, com a nossa luta. Então chegou um ponto do time ia acabar, praticamente, né? E foi desde 2008, 2009 que teve essa virada de chave, que a gente conseguiu um patrocínio mais sólido, Sim. né? Mais sólido. Começou a entrar outros, né? Um dinheiro mais limpo. O Célio, da New Agro, sempre foi nosso parceiro. Eu fiquei muito feliz esse ano, só ressaltar. Ele esteve conosco esse ano, então o Célio é da nossa história, lá dos 20 anos atrás, sempre junto conosco, né? Então, assim, empresas que sempre esteve conosco, acreditaram no nosso projeto. Então, naquele 2008, 2009, a gente contratou 5 atletas a mais, que era o João Paulo, goleiro, o Luciano, o goleiro. O Luciano estava vindo da Espanha, o canhoto. O Sequinho, que já era nosso atleta em Brasília, que era meu capitão na época que eu estava no Candangos. Então o Sequinho abraçou a ideia e veio. Né? O Dedé jogou muita bola no Horizonte, no Fortaleza, na época no Ceará. Então, assim, veio. E por ironia do destino, Sampaio Corrêa, naquela época, monta um timaço. Com o Sol, com a galera toda. É tudo pronto. Rapaz, meu Deus do céu, no ano que a gente vai investir, o Sampaio também está investindo. Trouxe a galera do campo, todo mundo da estrutura, Pimentinha, todo mundo do campo, Sol, que hoje é um dos jogadores da Liga Nacional. Então, um timaço do Sampaio. Eu falei, e agora? Vamos lá. Primeiro fomos bem na competição, aí fomos para a final. Perdemos de 6-3. O primeiro jogo lá. O Luciano, hoje, que é o capitão de São João do Jaguaribe, jogou muito tempo no Foz, que era o nosso capitão na época, né? Ele foi capitão. E perdemos de 6-3. Naquele jogo era ida e volta, ainda tinha placar. Né? Tinha que fazer a diferença. Tínhamos que ganhar de 4 gols de diferença aqui. Aquele ginásio, eu nunca tinha visto o ginásio tão cheio como estava. Né? Vi agora, recente, por isso que eu fiquei feliz. Estava justamente aquela atmosfera como estava na final, acho que era Focos e K10, né? Uhum. Então estava aquela mesma atmosfera, a torcida, nós tínhamos uma torcida organizada que os meninos, os alunos nossos da escola, lembro que o filho do Floriano me liderava lá. Cara, era massa, nós tínhamos torcida organizada, era Sexta Camisa o nome do time. Então uma atmosfera muito boa, nós tínhamos que ganhar de 4 gols. Ganhamos de 11-7 e fomos o primeiro vice-campeão. Então, assim, primeiro título em 2009. 2009 foi o nosso primeiro título maranhense. Aí tivemos 2010, 2011, aí já foi, como eu estava conversando com você nos bastidores, durante esses 20 anos tivemos, como todo time tem, né, momentos muito bons, momentos com mais dificuldade, e foi indo. Aí, mas diante disso, conseguimos ser fortes, resilientes, passar por grandes problemas, né, que todo clube passa financeiramente. Aí teve uma outra virada de chave em 2015, porque daí a gente já não conseguia mais, Daniel, bater em porta, porque nós tínhamos que viajar para Carlos Barbosa, entendeu? Dá o quê? 2.000, 3.000 quilômetros? Meu Deus do céu, passagem aérea é um absurdo. Então, bater em porta né, das empresas já não estava dando mais. Então, o time quase se acaba de novo, fecha as portas de novo em 2014. Foi que teve a virada de chave mais uma vez, que foi onde teve a lei de incentivo ao esporte. O Floriano foi peça fundamental na época, que aí já entra o Floriano, com uma peça fundamental. A gente conseguiu montar um projeto, conseguimos falar com o seu Wilson Matheus, lembro como hoje aqui a nossa primeira reunião com o seu Wilson. O seu Wilson ficou muito feliz por ter um time de balsas, na época, se organizando para captar um recurso federal. Estadual, que era em cima do ICMS. E na hora que o senhor Wilson viu o nosso certificado, que na época conseguimos o certificado já. O time tinha que ter uma certificação. Um certificado dado pelo governo para a gente poder captar o recurso. Quando o senhor Wilson viu, a partir de agora, toda vez que Balsas tiver o certificado, o Matheus é patrocinador. E foi assim até hoje. Então, assim, foi a virada, 2015. Aí não conseguimos
conseguimos o recurso da lei federal e estadual, aí não conseguimos o estadual. Fomos muito bem na Liga Nordeste na época. Então nós tínhamos um timaço, mas não conseguimos. Em 2016... Isso aqui ainda? Aqui ainda. Aí em 2016, pronto. Aí em 2016 a gente conseguiu uma hegemonia. E fomos campeão 16, 17, 18, 19, 20. Uma sequência que só deu a gente. Montamos times, jogadores de Liga Nacional, né? E tudo, com investimento, tudo pago certinho. Tudo muito, muito legal. Deve ter um nome... Você deve ter um nome grande. Não, aí a gente conseguiu. Aí, durante esse processo, vice-campeão da Copa do Nordeste, jogando contra uma forte equipe do Ceará, que era a Pague Menos. Fomos vice-campeão da farmácia. Fomos campeão em Mato Grosso, vice-campeão da Taça Brasil, jogando com o time de Luiz Eduardo Magalhães, que era uma potência na época. Então a gente começou Copa do Brasil, a gente chegou a ser terceiro Copa do Brasil, perdemos para 2 vizinhos lá dentro. Então, assim, o nosso time conseguiu nesse momento, até 2020 ali, a representatividade nacional. Hoje, assim, Balsas hoje é conhecido nacionalmente. Entendeu? A gente conseguiu porque teve esse apoio do governo, aí depois tivemos apoio do governo municipal também, e quanto mais conseguíamos com recurso, mais o time se destacava, né? Porque fazia investimento pela equipe. Então foi isso. Em 2020, hoje nós estamos vivendo um outro momento para finalizar essa parte. Sim. Esse momento que no ano passado a gente não conseguiu a renovação do projeto. Então, da lei estadual. Da lei de incentivo. Da lei de incentivo. Então, mas a lei ainda existe. Ela existe. Foram 10 anos, aí tivemos um probleminha, não conseguimos renovar o ano passado. Também por falta de calendário, uma série de situações. E estamos recebendo agora. Para receber, para renovar agora. E a gente acredita que nós tivemos já uma reunião também com o Alan nos recebeu muito bem, né, junto, e estamos com muita esperança que a gente possa reestruturar a equipe, que o nosso último título foi 2022. Aí nos deu calendário 23. Aí perdemos o 23, não tivemos calendário 24. E perdemos o 24, não tivemos calendário agora. No 25. No 25. Teve então, agora porque a Ceilândia desistiu. A Ceilândia desistiu. A gente precisa ser campeão para poder ter o calendário. Aí você tocou no assunto, assim, trazendo para o início da nossa fala, das ligas, que tem que ter perenidade. Certo. Nesse período todo de 20 anos, passou, aqui, falando em termos municipais, né? Falando de governo, né? Certo. Que independentemente do governo que tenha ou não... Sim. O projeto tem que continuar, né, Perfeito. Alisson? Passou Chico Coelho, isso. Depois passou Rochinha, isso. Depois veio 8 anos do Eric, agora nós estamos com o início do projeto do Alan, e o Balsas continua, né? Continua. É isso que eu estou falando. Perfeito. É o que nós comentamos sobre as ligas, né? O time do Balsas é o time da cidade de Balsas. Independente da política. Então, assim, de quem todos os prefeitos, gestão, sim. Todos os prefeitos foram apoiadores do time. Do Balsas. Uns apoiaram um pouquinho mais, outros apoiaram um pouquinho menos. Mas sempre, né? Em alguns momentos a gente esperou um pouquinho mais de reconhecimento, né? Um pouquinho mais de investimento na equipe, porque nós levamos o time leva o nome da cidade, o nome de Balsas. Então, nós passamos 10 anos, o governo do estado, do Maranhão, patrocinando 90% do projeto. 90% do projeto. A nossa captação maior era do governo do estado. 90%, 80% era o governo. E 20% o poder municipal. Então, às vezes, até questionavam por isso. Poxa, mas Balsas, é o Balsas. Por que não apoia um pouquinho mais? Que é a cidade de Balsas. É o nome de Balsas que está nacionalmente aí, né? Mas aí, graças a Deus, também os gestores, também os secretários, os governos também, sempre acreditando também no nosso projeto. Essa lei de incentivo fiscal, que é do ICMS, isso. Alisson, até para os empresários que nos assistem. Foi isso. Fala um pouco de como que funciona o cronograma dela para quem queira patrocinar o Balsas. É uma lei que funciona dentro do Estado em cima do ICMS. A empresa, em vez de pagar o ICMS por completo para o Estado, ele deduz uma parte, dependendo do que ele paga, pode chegar até 20%. Quanto menos tu paga ICMS, mais é a margem. Tipo, 20%. O 20% é o limite. Um exemplo, você
paga R$100.000 de ICMS. Então, tu pode deduzir até 20%. Dos 100 mil. Dos 100 mil. 20 mil. Quem passa da casa do milhões, aí já deduz menos. 7%, Entendi. 5%. Então, quanto mais você paga, menos é o percentual. Paga mensal. Valor mensal de ICMS. Isso, não perfeito. Não é o anual, não. É o mensal. É o mensal. Que às vezes pode... Não, eu pago 100 mil, mas é no ano. Não, é 100 mil no mês. No mês. Entendi. Mas você paga ICMS, independente do que você quer ajudar o time, você pode deduzir. Entendeu? E funciona muito. O grande problema é que poucas pessoas sabiam, hoje está mais claro um pouco, poucos mais sabiam, e o grande problema, você tem que antecipar. Então, se a sua empresa tem lá a dedução de R$30 mil por mês, então primeiro você dá os 30 mil para o time e é informado para a Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte informa para a Fazenda e a Fazenda te dá esse crédito. E aí, se veio o boleto para ele pagar, já vem com desconto dos desconto dos 30 mil. E é descontado integral os 30 mil. Um exemplo. A única coisa que sai é 1% vai para o fundo do esporte. Que tu paga 1%. Alisson, então a minha empresa vai tirar o quê do meu capital da empresa? 1%. Que vai para uma conta do fundo do esporte. Os demais é deduzido 100%. 100%. Hoje tem o seu Mesquita da Hotbel, lá de Imperatriz, é um dos nossos patrocinadores, da Hotbel. Nós temos hoje a Hotbel, Mateus e Equatorial. São as 3 empresas que nos patrocinam durante esses 10 anos. E o seu Mesquita, ele é um dos grandes incentivadores. Ele já ligou na nossa frente para um amigo dele, olha, patrocina, a lei funciona muito bem, vamos ajudar. Tanto que ele patrocina vários projetos culturais, esportivos. E o Mateus hoje também, fortíssimo, Equatorial. Então, assim, quem quiser entender um pouquinho mais, a gente visita. Eu tive uma ideia aqui agora. Que legal, olha aí. Poderia ter uma lei de incentivo municipal também. Pronto, tem essa lei já lá. Que bom. Se eu não recordo agora, mas eu vou buscar, é do Miciinha, uma lei, e nós fomos buscar, e já pedimos amigos vereadores para buscar, para saber como é que está essa lei, para a gente ativar, em cima do ISS, do Imposto de Serviço. Então, é chegar aos vereadores, aprovar com o Poder Executivo o valor. Tanto que acontece, no Estado, nós saímos de, um exemplo, de 2, 3 milhões, destinado à lei de incentivo, e na época Flávio Dino foi para 30 milhões de incentivo. Então, tanto que o Maranhão deu um salto no esporte em geral. Se você vê hoje, o Maranhão é uma potência hoje em cima da lei de incentivo, e ela funciona muito bem. Muito bem. Projeto igual o nosso precisa da lei de incentivo federal, estadual. Porque não consegue, porque o nosso custo é muito alto. Eu fui para uma Taça Brasil em Manaus, que só de passagem aérea foi R$69 mil. Sem falar hospedagem. Só passagem aéreas, entendeu? Porque tinha atletas de outros locais e tudo, né? De outras localidades, enfim. Então, nosso projeto precisa desses incentivos. Estamos buscando também a lei de incentivo federal, que é em cima do imposto de renda. Estamos com o projeto aprovado. Isso é bom. Estamos com o projeto aprovado. E já estamos inscritos no nosso projeto na Equatorial, na Suzano, e a gente está buscando o próprio Mateus. Mateus, ele não está patrocinando, tem um projeto para que o próximo ano patrocine. Então, já foi dito por a gente, assim que patrocinar através da lei federal, nós vamos ser contemplados também. Então, projeto como esse. E projetos pequenos hoje, e a gente deixou um legado. Hoje, o nosso maior adversário aí é o Sampaio de Araioses. Sampaio de Araioses, né? É o Sampaio Correia lá em Araioses. Isso. Não tem nada a ver com o Sampaio Correia. Da capital. Da capital. É um Sampaio de Araioses que se organizou, buscou a lei de incentivo estadual e federal, e um dos nossos grandes adversários hoje, concorrentes hoje, e isso é bom. E está entrando agora a Sailândia, também se organizando também através da lei de incentivo. Tem os 2 de julho. Então, assim, como eu digo, fora da quadra, nós temos que nos ajudar pela modalidade, sim. Porque potencializa os nossos times, o nosso projeto, sai da zona de conforto. Quando chega dentro da quadra, aí não, cada um vai defender o seu. Mas fora, eu ajudei várias equipes.
Teve um até que continuou. Poxa, mas tu tá ajudando? Eu falei, claro que a gente tem que ajudar. Fora da quadra, a gente tem que ajudar. A gente precisa de um futsal forte, competitivo. Quanto mais equipe estiver forte, melhor pro meu time. Com certeza. Com certeza. Melhor pro meu time. Eu não vou querer que só o meu time seja forte. Que eu não vou jogar com quem? Vou competir com quem? Aquilo que eu te falei em off aqui, a gente estava conversando em off, Alisson. Hoje nós temos a Balsas Futsal, nós temos a K10, nós temos a Focus, nós temos a Líder, que é um projeto novo que está chegando aí. Nós temos a PANF. A PANF, né? Nazaré, né? São Félix, foi campeão agora. E outras equipes que a gente não pode fazer injustiça, não está citando aqui agora. Isso. Que se tem uma liga forte, um campeato forte, Perfeito. Você, como treinador do Balsas, você consegue captar jogadores dessas equipes. Com certeza. E diminuir teu custo. Com certeza. Foi o que eu falei. Tu vai trazer apenas peças fundamentais. Isso. Tanto que o Balsas, o nosso time Balsas Futsal, ele não participa de competições locais. Eu já percebi isso. Não coloco. Porque nossa ideia é essa, né? É ter os meninos dos outros clubes para participar de competições estaduais e nacionais. Né? Agora na Copa do Brasil nós pudemos contar com os meninos. Então foi muito bom contar com os meninos. O Darley, O William, ele me procurou o ano passado, professor, eu quero competir, eu quero jogar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me cuidar, e é um dos que está mais se cuidando fisicamente hoje. E é um atleta que está mais com minutagem hoje dentro da quadra. Eu percebi, no jogo de ida aqui. E como eu falei para ele, se ele continuar acreditando, o ano que vem, né, que é um ciclo da Copa do Brasil do ano que vem, nós vamos vir muito forte. E com atletas locais, mostrar que nós podemos. E nós temos muito atletas aqui que dá para formar. Às vezes as pessoas não entendem, Daniel. Às vezes, por que trouxe fulano? Por que trouxe ciclano? Por que não traz ciclano? Vou te dar um exemplo. As pessoas não entendem. Eu não posso... Como é que um atleta vai jogar agora uma Taça Brasil, ficar uma semana fora, 15 dias fora? Atletas locais. Então a gente não tem esse recurso para manter, a gente não tem um calendário para manter um atleta. Para eu trazer um atleta de outro estado, eu pago R$ 1.500 para vir. Que é o troca da federação, né? E R$ 3.000 para voltar. Então dá 4.500. Tu paga a vinda e a volta? E a volta. Para mim ter hoje um atleta do Pará, que os meninos gostam, o Aleixo, que já foi campeão conosco. Né? Foi 2 vezes campeão conosco o Aleixo. Hoje é um dos melhores atletas do Pará, dos extras. Para mim trazer hoje o Aleixo para jogar para a gente a Copa do Brasil, eu tenho que pagar 1.500 para ele vir e 3.000 para voltar, porque é dobrada. Então 4.500 só para a confederação. Esse valor de um atleta só. Só para tu ter a dimensão. Então, às vezes, os meninos não entendem por que a ajuda de custo que a gente dá para os atletas, às vezes, é o terceiro investimento. Primeiro, a logística para vir. Uma passagem aérea de São Paulo para cá, por exemplo, na Copa do Brasil, a gente deixou de trazer 2 atletas, porque não tínhamos recursos para fazer as passagens aéreas. E às vezes as pessoas não sabem o que o clube está passando, né? O momento que o clube está passando. Né? Então, isso seria importantíssimo ter os meninos da casa. E eu estou conversando com eles, eu conversei com o Leandrinho, conversei com o Rilson. O Rodrigo está conosco desde o início. O Rodriguinho está conosco, é o meu capitão. É um cara que me ajuda muito fora da quadra também, não só dentro da quadra. Disponibiliza carro para viagem, me ajuda fora da quadra. Né? Então, além disso, é um cara que é o líder do meu grupo ali. Né? Então, assim, e sempre está comigo, né? Nas viagens e tudo. E se esforça para poder ir. Hoje ele e o William como se fosse o K10 e o Leandro Machado na época. Perfeito, né? O Leandro também fez muito. Então, é como eu te falei, eu vou cometer injustiça se eu ficar falando nomes, porque muita gente. Você está querendo fugir da polêmica da seleção que eu vou te pedir aqui. Nesse processo dos 20 anos, como eu te falei, passamos momentos muito difíceis. Que a gente precisou mesmo de ajuda de amigos para continuar, dos atletas para continuar, entendeu? Então, assim, como eu te digo, eu não posso citar nomes, são muita gente. Sim. Muita gente. Eu citei em relação a isso, da importância que é o atleta dentro do clube, né? Um clube, e o atleta local, que conhece a tua realidade, né? Perfeito, né? Então é muito bom. E como você falou, eu que desejo ter muitos atletas da cidade. Se hoje eu tiver 10 atletas treinando, eu não preciso trazer 8 atletas de fora, como já teve um ano que eu trouxe 10 atletas de fora. Porque a gente não conseguia treinar, não conseguia, né? Para o estadual agora eu estou contando que vai ser metade.
Eu estou querendo metade de Balsas e metade de fora. O meu planejamento primeiro para ser o campeão, para jogar o Maranhense. Então, quanto mais atletas eu tiver na cidade, o custo é melhor, a logística é melhor, sim, a identidade com o clube é melhor, a torcida, né? Os meninos levam a sua torcida para dentro do ginásio, os nossos alunos vão assistir nossos jogos, né? Então, isso é muito bacana, essa atmosfera. Bom. E hoje, onde é que funcionam as instalações do Balsas Futsal? Treinamento? Como é que é a categoria de base? Como é que funciona? Pronto. Hoje nós temos com o Colégio Militar, né, disponível. Lá no São Cristóvão. Hoje, isso. Ela é uma quadra oficial das dimensões. Uhum. E temos uma parceria muito boa com o Educar, né? A diretora, a Bia, o Marcelo, o Wagner abre as portas pra gente, né? Então a nossa casa da Copa do Brasil é lá, uhum, por causa da dimensão da quadra, a gente não pode jogar no ginásio. E quando chega próximo das competições, a secretaria sempre nos apoia, uhum, sempre disponibiliza o ginásio. E nós temos hoje a nossa categoria de base. Que treina né? onde? Que hoje treina no Colégio Militar. No Militar mesmo. E também lá no ginásio municipal um dia. A gente consegue também. Uhum. E as famílias que ajudam. Elas que pagam inscrições, elas que pagam viagem. Então, dentro desse processo dos 20 anos, eu nunca consegui um projeto incentivado para a base. Sempre tirando um pouquinho do adulto para poder jogar na base. E não é por falta de tentativa. Uhum. Eu já tentei, já protocolei, e eu não consigo. Então a base não tem mensalidade? Não tem. Os pais ajudam. Então tu faz uma seleção para entrar. Uma seleção, os pais ajudam, colaboram. Para algumas despesas. Como que faz para o garoto chegar a jogar no Balsas Futsal? Pronto, nesse momento, hoje, a gente está sem. Hoje, sem essa expansão. Hoje, nosso grupo está reduzido para quem está competindo. Por exemplo, nós temos uma Taça Brasil agora. Você tem de que idade até que idade? Temos até de 7 anos. De 7 a 20 anos. Você tem até o sub-20. Sub-20. Então, hoje, a gente precisa reorganizar mais. Estou com poucas equipes, né, para poder competir para o estadual também. Então, eu estou buscando justamente isso. A nível municipal. A nível municipal. Então, a gente está precisando, já apresentei um projeto. A Cadete tem. Quem mais tem? Não participa do estadual. Não, eu digo a nível municipal. Quem mais tem base Cadete, Focus, tem a base também. Aí fora as escolas, a Focus montou um projeto agora, né? Fora os outros também. Então, assim, a nossa base é muito forte. A gente é campeão maranhense. Hoje, os 2 atletas de destaque são de Balsas, que é o Isaac Capuchinho e o Henrico, que são da categoria Sub-9, foram campeões no Sub-9 e no Sub-10, Sub-8 e Sub-9, vão para a Taça Brasil de novo agora, representar o estado do Maranhão. Então, diante de tudo isso, com toda a dificuldade que a gente tem, mas a gente já apresentou um projeto, tanto agora para o Alain, agora municipal, para o Floriano, né, para o secretário, para ver se segundo semestre a gente consegue atingir mais atletas do município, da base. Aí vai ter um subsídio municipal, no caso. Perfeito. Isso, voltar às escolinhas que a gente tem. Porque o que acontece? Por que nós paramos desde o ano passado? Porque no momento que o Estado não nos patrocinava, eles não patrocinavam, nós tínhamos os núcleos das escolinhas. Então, funcionou muito bem. E, infelizmente, desde o ano passado, a gente não está conseguindo fazer com excelência que a gente fazia. Porque tanto o profissional está com dificuldade e respingou na base. Com certeza. Né? Então, nós tínhamos uma base Imperatriz fortíssima. Fortíssima. Nós temos uma base em São Luís fortíssima. Nossa captação de atletas ela é muito forte. Porque no momento que nós vamos para competições nacionais, a gente dá oportunidade para os atletas maranhenses se destacarem. Esse é um desejo do governador e do secretário de esporte. Pronto, eu vou te patrocinar o teu projeto profissional, mas eu quero uma contrapartida às tuas escolinhas. A Equatorial me cobrava muito, o Matheus me cobrava muito, já é o lado social do negócio. A Hotbel me cobrava muito. Então sempre foi muito forte as escolinhas, sem custo nenhum. O atleta treinava 1 vez, 2 vezes por semana, sem custo nenhum. Nós tínhamos 80 crianças em Imperatriz. Isso lá em Imperatriz, né? Imperatriz e São Luís. Eu queria chegar num assunto, como que foi essa ida, essa transferência do Balsas Futsal lá para Imperatriz? Começou... O nome continuou o mesmo, Continuou o mesmo. Só que o domicílio era Imperatriz. Porque nós estávamos com um problema na quadra. Quadra do mando de jogo. Isso foi um dos motivos. E também a gente não conseguiu, nos 2 últimos anos, a gente não conseguiu recurso municipal. Foi de que ano a que ano, Imperatriz?
2022 e 2023. Ah, foram 2 anos só. 2 anos só. Nós ficamos lá. O forte foi 2023, que a gente alugou uma casa, os atletas moravam lá, competimos lá, tudo lá. Mas continuou o nome. A gente botava a ABF Maranhão Futsal. Nós não tivemos o apoio local. Entendi. Foi uma pena. Sim, sim. Porque a gente precisava de um apoio local para readequar algumas situações, porque a nossa logística para a balsa estava muito cara. Então, a nossa logística para a Imperatriz ela estava mais barata. Tem avião direto. Entendeu? A nossa logística é muito melhor. E a gente pediu, solicitou na época e a gente não foi atendido. Dos 4 anos, a gente foi atendido 2 anos, nos outros 2 anos a gente não conseguiu. Então a gente conseguiu. Quando foi esse ano, a gente trouxe novamente para a balsa. O ano passado, a gente já teve ajuda também no final, tivemos ajuda para trazer. Readequamos a quadra do Educar. Fizemos algumas adequações e conseguimos mandar os jogos aqui. Ainda somos bem... a gente consegue o que nós já fizemos também pela federação, pela nossa história, porque eles questionam muito. Tem alguns itens, né, que não dava para ser mandar jogo aqui em Balsas. E a Copa do Brasil eu não abro mão. Eu tenho que ser em Balsas, que é a única competição que faz jogar aqui. Então, nós trouxemos Corinthians, nós trouxemos Joinville, trouxemos a SMAC, times do Pará, entendeu? Então, assim, não podemos deixar a Copa do Brasil, que é igual o futebol. O futebol, onde tu tem um time como o Flamengo, times grandes, dentro da tua cidade. Como foi lá em Timon, né? Timon não, perdão. Que recebeu o Cruzeiro o ano passado. Ah, tá. A cidade aqui do Maranhão, né? Isso, Tuntum. Tuntum recebeu o time do Cruzeiro. Sim. Olha a festa que foi. Igual a gente recebeu o Corinthians aqui, recebeu um Joinville aqui. Então, a Copa do Brasil, então a gente precisa melhorar um pouquinho. Já fizemos umas solicitações também de adequações dentro do ginásio municipal para poder montar. Porque dentro desses anos foi aumentando as exigências da confederação. Então, a gente, nesses 2 anos, por falta do apoio, a gente não conseguiu fazer as exigências. Então, a gente optou ou por São Luís ou por Imperatriz. Aí a gente optou por Imperatriz. Eu também estava naquele momento mais presente por causa da família. E perto de Balsas, né? E perto de Balsas, da minha família. Perto, assim, 400 quilômetros. E, na época, eu fui convidado também pelo Cavalo de Aço. Eu fui dirigente do Cavalo de Aço por um ano. Não sabia, não. Fui dirigente executivo lá por um ano. Então, eu estava por lá, né? Estava afastado de licença prêmio, tive que sair também daqui dos meus trabalhos aqui também. E fiquei residindo praticamente em Imperatriz. O que Alisson, essa questão da logística de Balsas é um negócio assim que precisa de solução para ontem. Isso. Se você pegar, o Pereba teve aqui, ele comentou que eles foram disputar um quadrangular. Na época não era uma segunda divisão, mas com times disputavam o sul do Maranhão e a fase final ia disputar em São Luís. E quem fosse campeão, os 2 primeiros dessa fase São Luís, classificava para jogar a primeira divisão. E como os times de São Luís não queriam que Balsas fosse para a primeira, por conta da logística, disse que aí tinha todo tipo de situação. Juiz a favor... Toda a dificuldade possível. Para tirar Balsas de uma disputa em primeira divisão por conta da logística, que são 900 quilômetros para vir, 900 para voltar, ônibus que não tem avião direto. Perfeito. Então hoje eu acho que assim, a logística de Balsas passa muito ainda por um aeroporto, né? Perfeito. Até falando da sua situação de futsal, se você tem um aeroporto dentro de Balsas que te leva para qualquer canto do mundo, facilita demais. E fora até trazer outras competições. Hoje a gente não traz outras competições, que quando fala que é Balsas, o pessoal vai ver a logística, 400 quilômetros, 600 quilômetros para vir, 800 para o aeroporto mais próximo. Então, deixamos de sediar muitas competições de outras categorias. É mesmo, Alisson? De outras categorias. Nós tínhamos ano passado, tínhamos uma Taça Brasil Sub-15 aprovada pela Confederação. Para ser aqui em Balsas. Para ser em Balsas. A gente não conseguiu clubes inscritos. Na hora que a gente abriu as inscrições para que era Balsas, a gente não conseguiu. Por causa da logística. Porque a logística é muito cara, é muito alta. A Imperatriz já facilita. Já facilitou. A gente sediou alguns eventos, entendeu? Então, tínhamos atletas de Imperatriz também que a gente acabou, né? Então, era só o Rodrigo que iria,
né? Mas assim, estou muito feliz de trazer. Balsas é a nossa casa. Sim, sim. Balsas é a nossa casa, estou muito feliz. A administração agora abraçou o time novamente, Que né? bom, A torcida também. Então, os meninos, dar oportunidade para os meninos da casa. Então, estou muito feliz. E agora a expectativa é que a gente monte um time bem forte e que a gente vá em busca do 11º título. Com certeza. E a gente vai estar para apoiar. Pronto. Alisson, e aí como você jogou, voltar um pouco na nostalgia do futsal balsense, quem eram os grandes nomes naquele tempo do futsal balsense? Você lembra, assim, dizer, cara, era fulano? Da minha época... Da sua época como... Edmilson. Nossa, era um baita jogador. O Edson Sarará. Pra te ver, naquela época eu era um moleque, cara, e no meio dessas feras, Suquinho, Prosópio, o Prosópio. O pastor. Que é o irmão do Neguinho do Prosópio. Isso. Esses últimos anos a gente vem se falando mais, lembrando, recordando. Então, assim, uma geração muito forte naquela época. Pereba, pô, demais. Então, assim, essa safra era muito forte. A gente até comenta, se essa safra a gente tem hoje, com as oportunidades que nós temos hoje, meu Deus do céu, nós temos referência em qualquer lugar. Porque, como eu estou te falando, esse garoto de 9 anos, 8 anos que nós temos hoje, estava competindo dentro da quadra do Palmeiras ano passado. Esse ano está indo agora competir. Tem os maranhenses que estão competindo agora. Então, olha o tanto de oportunidade. Olha o trabalho que as escolinhas hoje faz também de captação de atleta, viajam mais e tudo. Entendeu? Então, se a gente tem essa safra naquela época aqui, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim... a safra... Você falando em base aí, né? Base, tem o Ulício Momô dos Cabaços. Ele jogou uma Taça Brasil contigo, não jogou? Cara, foi... Eu falo isso porque eu lembrei que quase toda quinta-feira, ele posta um TBT, ele chutando uma bola pro gol. Agora não sei onde foi essa Taça Brasil. Foi em Sergipe. Foi em Sergipe. Tava ele, o William, né? O William também tava. O Rodriguinho. O Wilson já é mais novo. Tairo tava também. Cara, o Rodriguinho, o Wilson é mais novo. O Rogerinho, que era pra ir. O Rogerinho, irmão do Rio. Da época, que é a época do 91, né? Os meninos, na verdade, safra de 91. Foi pra muito tu ter boa. ideia, só comentando aqui, o Rogerinho, por exemplo, é um cara que era pra estar jogando em alto nível, assim, ele joga ainda, ele joga pela Panf, né? Ele e o Wilson são muito barristas pela Panf, os dois, né? Isso. Só que assim, o Rogerinho, acho que ele não teve a mesmo nível de disputa que tem até hoje do William e do Rodriguinho, até porque ele optou por trabalho, já ia te falar. por estudo, Isso, né? Como eu te falei, assim, a flexibilidade dos meninos, a flexibilidade do Rodrigo foi maior. Tipo o Rilson. O Rilson não conseguiu competir como o Rodrigo compete. Então o Rilson já tinha mais dificuldade para sair. Ele já não tinha... Agora mesmo na Copa do Brasil, a gente não conseguiu levar ele para o jogo de volta. Só para ter ideia. Sim. Então, assim, foi uma outra opção, a gente não conseguiu ter eles. E eu lamento muito, porque nós temos tinha uma base muito forte. Então, se a gente consegue ficar com eles em atividade mais tempo, competindo em alto nível... Só eu falei um time titular para ti. Rogerinho, Rilson, William e Rodriguinho. Dá uma boa equipe. Não dá uma boa equipe? Dá uma boa equipe. E são, sim, o Rilson que é mais novo, né? Os outros são da mesma idade. Isso, da mesma idade. Eu tô falando assim, hoje o Rilson já tá ficando veterano, pode dizer que tá. Tá vendo, Wilson? Não sou eu, não. É o Daniel que tá falando, viu? Rapaz, eu vi o Wilson moleque. Hoje aí eu voltei pra Balsa em 2021. Pô, fui ver um jogo lá e aquele cara já com knowledge diferente e tal. Eu falei, isso é o Wilson, é? É o Wilson. Eu falei, tá veterano. Tá vendo? Não sou eu, reforço, viu, Wilson? Mas é isso. Engraçado. Quando a gente lançou o episódio que seria os próximos 4, teu nome tava errado lá. Até peço desculpa pra você. Não, tranquilo. E aí, tava com W, né? E é com H. Com H. Aí ele já foi no direct do podcast e falou assim, é com H o nome do professor, tal. Altas mensagens aqui deles aí do grupo. Nós temos um grupo muito bom. Tivemos uma conquista ressaltada da Unibalsas. Montamos essa base. Olha só que base, só de balsas, da Unibalsas. Tyson, Leandrinho, Rodrigo. Não, o Rodrigo não estava, o Rodrigo estava pela Intepac ainda, né? Em Araguaína. Isso. Então, assim, o Rilson, os meninos, Michael. Então, assim, uma safra muito boa. Uma seleção da Unibalsas. Da Unibalsas. Conseguimos ser campeões regionais. De universitário. Fomos para São Luís, campeão universitário em São Luís, e fomos para Goiânia. Ganhamos até do time do Rodriguinho da Itepac.
Então, assim, só para te ver o o tanto que era era forte. Forte, fortíssimo. Então, assim, e Bruno Faco, nós com time total em casa, né? Então, fizemos uma grande competição. Fomos vice-campeão da 2ª divisão, que lá universitários são divisões por universidades, por estados. Então, a gente foi vice-campeão de uma divisão, entendeu? Com atletas da casa. Eu não sabia disso, não. Pois é. Então, e agora... saltando, o Unibalsas voltou com o projeto. Então, ontem eu fiz um seletivo. O Luiz tá pelo meio. O Renan, né? Deu carta branca. Então, e nós vamos sediar. Bacana, cara. Bacana demais. Aí eu fiz uma seletiva agora, tinha mais de 47 alunos da Unibalsas. Desses 47 atletas, eu vou tirar 14. E o que é legal? Conseguimos trazer os jogos escolares, o universitário para Balsas. Vamos sediar agora dia 12. 12 de junho, dia 13, 14 e 15 de junho. De junho, agora no festejo. Por serem Balsas, outras faculdades começaram a se organizar. A Unopar, que até o Cleito é jogador. O Cleito disse que vai jogar, não vai ser técnico, não. A UFMA e a UEMA. A UFMA vem competindo mais vezes. Ele sempre estava indo Imperatriz. Cara, eu não sabia que o futsal universitário aqui em Balsas estava assim, e a UFMA foi fundamental. Os meninos, o Marquinhos, o Leandro, os meninos da UFMA, foi fundamental para trazer. Foram buscar, que estava sendo só Imperatriz, as regionais. E aí levamos a ideia para o Floriano, levamos a ideia para o Alan, o Alan abraçou a ideia, mas o Floriano, e junto com as universidades, junto com o poder público, estamos trazendo para a regional aqui em Balsas. Que legal. Até convidar todo mundo, lá vai ser grande jogo. Manda um recado lá. Mandar para vocês o recado a partir do dia 12, 13, 14 e 15, no ginásio municipal, a seletiva regional do Jumes, dos Jogos Universitários Maranhenses. Então, várias faculdades de Balsas e fora Imperatriz, Magabeiras que vai vir. Tu comentando isso aí, a gente falando de liga, né? Até achei interessante. Os nomes do time que joga a Liga Brasil de futsal é Corinthians e o nome da empresa, né? Isso. Aí o que eu pensei assim? São Luís Unibalsas. Olha aí. São Félix Cultivar. Tipo, o nome do time Isso. com o nome da empresa. O futsal dá essa prerrogativa. Tanto que a gente já até uma época era Balsas Futsal / Mateus. A gente já. Balsas Futsal / Equatorial. Né? A gente já fez isso já. Isso trazendo para o municipal, cara, perfeito, que massa. Perfeito. E dá essa prerrogativa. A gente pode ter o limite, né, de caracteres. Você entendeu o raciocínio, né? Entendi. Porque você tem a empresa, o time que vai continuar participando da liga. Perfeito. E o time que vai apoiar, a empresa que vai apoiar esse time, barra fulano de tal. A empresa acaba divulgando o nome da empresa também mais vezes, que é citado mais vezes. Sim, né? sim. Olha, isso é bacana demais. E nesses 10 títulos aí maranhenses que você teve, que Balsas teve, vamos dizer assim. Fala aí um jogo inesquecível aí pra gente. Você fala assim, cara, esse aqui foi assim. Tem esse, o primeiro, né? Que o primeiro é sempre inesquecível, né? Inesquecível, teve o primeiro que foi inesquecível. Nós perdemos pra Sampaio lá de 7-3. Isso, de 6-3. Precisamos ganhar de 4 gols, ganhamos de 11-7. Com Pimentinha, com todo mundo jogando. Tivemos grandes jogos nessa caminhada do estadual. Né? O outro foi ressaltar contra o Motoclube. Montamos um timaço. Que ano isso? 2018. Montamos um timaço. Os meninos vindo da Liga Nacional. Top o time. Da Leixo estava no time. Com grande dificuldade. Fizemos o gol. O Antunes fez o gol. Faltando 2-3 minutos. 1-0. Jogão no Castelinho. Lá dentro do São Luís. Porque parou de ter jogos ida e volta. Por causa da logística. Então a gente não conseguiu mais. Teve mais uns 2-3 anos só. Eu acredito que até 2010, por ali. Pronto, 2011, que se eu não me acredito, acabou. Que teve aqui um quadrangular final com a Açailândia, Balsas, K10. Pronto, ali foi o Campeonato Maranhense, porque o nosso presidente Alim Maluf comprou uma briga. Pronto, vocês não vão jogar mais não, ida e volta, então só vai ser lá. Aí ficou só 3 times. Entendi. Aí tanto que ficou. Aí volta a falar do jogo inesquecível aí. Pronto, esse do Moto foi muito bom, pela atmosfera que tava o time de camisa do Moto, 1-0 no finalzinho. Cara, foi assim também. E outros jogos, fora da caminhada dos 10 títulos, os jogos agora recentes contra o Sampaio de Araioses, né? Foi jogos eletrizantes, disputados nos pênaltis. Então, empates. Então, assim, está sendo grandes confrontos. Está uma rivalidade bem sadia. Balsas e Araioses. Balsas e Araioses hoje é o clássico hoje dentro do Maranhão.
né? A rivalidade, eles já ganharam 2 da gente, e a gente já ganhou 6 deles, né? Então já está na frente aí. Sim, por que você acha que então, São Luís não está nessa disputa? Olha, eu até falo com o presidente da federação para a gente melhorar o nosso calendário, né? O nosso calendário peca um pouquinho. Então, o nosso time competiu a Copa do Brasil e vai competir agora em outubro apenas. Olha a janela de diferença, né? Uma lacuna, né? Então, falta ficar mais atrativo para trazer os times de camisa, como tem Sampaio, MAC, Moto, Cavalo de Aço. Qual Cavalo de Aço tem futsal? É para ter, entendeu? Se tem um produto, né? Eu tenho conversado bastante com o presidente e tem coisas boas, de repente, para vir aí, para a gente poder trazer esses times de camisa, né, para dentro, que é muito bacana, né? Traz a torcida do campo para dentro do ginásio. E aí é uma pena a gente não ter conseguido fazer mais ida e volta. Então a gente sacrifica, fazendo as regionais. Aí a gente dá oportunidade para K10, para Focus, para outros times locais participar da regional. Aí depois vai para a fase final, que é em São Luís. Entendi. Esse ano não vamos fazer regional em Balsas, já vamos direto para São Luís. Vamos ficar lá uma semana, na reta final, provavelmente novembro. Então aí nossa ideia, no nosso planejamento, é que a equipe chegue em setembro. Treine 2 meses na cidade. Aí nós vamos fazer alguns eventos amistosos, vamos promover, trazer um time bacana para jogar, para ir preparados para ficar em São Luís por volta de 10, 15 dias. Aí nós vamos e volta. E nós temos que fazer isso, entendeu? Alisson, você comentou comigo aqui nos bastidores antes do início da gravação, que hoje o futsal profissional, digamos assim, ele tem uma disputa com o amador, o futsal amador. Muito grande. Como é que é isso aí? Eu vou te servir. Tá. Vou citar um exemplo dos copões, do copão aqui do Pará, que vale aí 50 mil. Tem copão valendo até 100 mil reais, que é o copão de Mocajuba. A premiação. A premiação 100 mil reais. Agora, em São Geraldo do Araguaia, que era já pra gente ter ido, até a Focus participou, 50 mil reais. Então, são copões atrás de extras, que a gente chama de extras. Então, esses jogadores, que você vai organizar aqui. Jogadores, eles vão e preferem jogar o extra, porque eles conseguem arrecadar uma renda maior. Todo no final de semana tá jogando. Então ele prefere do que às vezes ganhar um valor, ter que treinar 2 vezes no dia, ficar longe da família e tudo. Então hoje tem grandes jogadores fora do cenário de estar jogando uma Liga Nacional, jogando no Campeonato Brasileiro, entendeu? Porque não quer de repente esse compromisso, porque às vezes não compensa. O que ele ganha num final de semana é o que ele vai ganhar no clube em um mês. Trabalhando 2 turnos, longe de casa e tudo. Então, hoje o maior concorrente são os extras. Grandes jogadores, né, que às vezes preferem jogar. A minha visão ainda é treinar, participar, receber uma coisa mensal, se profissionalizar. Sim, né? sim. Mas muitos optam por não. E quando eu postei o nosso stories aqui, falando do episódio, né, que a gente está gravando para passar na segunda, né, que para transmitir hoje que vocês estão vendo o episódio, o Moisés mandou um comentário, pede para o professor falar da nossa história da Copa Brasil em Teresópolis, né? Na época era esse, né, agora é Taça Brasil. Na época era Copa do Brasil. Era Taça Brasil também. Era Taça Brasil, isso, exatamente. Taça Brasil, só que em outro formato. Ele não tinha divisões. Que foi em 2007, né? Aí, rapaz, uma história curiosa, viu? Ele contou aqui, mas eu vou deixar você contar. A gente conseguiu, porque na época a gente chegou nas finais. Então a gente conseguiu ir para. E era quase com aquele time que começou, né? 2007. Foi quase o time mesmo. Moisés, K10, Pimentinha foi K10. Leandro Machado era o nosso capitão, né, com o Cleito. Aquele time lá. Então, rapaz, a gente subiu na serra, rapaz. Serra de Petrópolis. De Petrópolis. Cara, nunca passei tanto medo na minha vida. E o cara no micro-ônibus subindo na serra, parou. Lá em cima, cara, parou. Meu Deus do céu. Travou o ônibus e desceu. E agora como é que a gente faz? Esse motorista, a gente olhava o motorista apavorado. Falei, meu Deus, se o motorista apavorado, imagina a gente. Que cara, foi medo. Mas graças a Deus, Deus botou a mão ali e a gente conseguiu seguir. Mas ele parou o ônibus porque quis? Não conseguiu subir. Foi indo, foi parando.
E nós angustiados e devagarzinho, não, vai dar certo. E foi subindo, cara, foi uma agonia. Foi uma agonia. Mas foi uma competição belíssima, né? Que naquela época, os meninos nós tivemos com o Falcão lá jogando, né? Contra, lado a lado, né? Lado a lado, grandes nomes, né? Valdinha, a galera toda lá. O futsal traz essa oportunidade, né? Cara, e nós lá em Teresópolis, lá, pra te ver. Foi bacana demais. São histórias muito boas de ser relembradas. Você tem noção da grandeza do nome do Balsas e do Alisson dentro do futebol maranhense? Cara, eu canto assim, é bom ver o reconhecimento, né? O reconhecimento, a amizade que a gente tem hoje. Mas eu sempre digo para os meninos, às vezes eles me perguntam, esses 10 títulos que a gente teve, fica na história ali, é bom, faz parte, mas todo ano é um desafio. A gente precisa todo ano melhorar, saídas, né? Se provar, né? Se provar, melhorar e ter os desafios. Porque, principalmente pra gente precisa de um calendário. Então, a gente precisa do título para ter esse calendário. Então, todo ano é um desafio. Mas muito feliz por toda a dificuldade que a gente já passou. E volto a dizer, obrigado por me convidar por esse momento de relembrar, de às vezes as pessoas... Sinta-se homenageado. Eu falo para todos que estão vindo aqui. Isso, é muito bom. Sinta-se homenageado pelo podcast Clube da Resenha. Pronto, é isso. Acho que é legal saber, às vezes as pessoas não conhecem essa história, não sabem, né? Então, às vezes acompanha de longe e tudo. Então, a gente fica muito feliz. Muito feliz por lutar por Balsas e agradecer todos que passaram dentro do Balsas e ajudaram isso a acontecer, né? Então foi muita gente, não tinha conseguido nada sozinho, nada. Então às vezes o projeto fechando a porta, você vai lá e aparece, não, vamos aqui, entendeu? Então assim, fico muito feliz e hoje a gente conseguiu com muita dificuldade, muita alegria também, trabalho também, muito trabalho, e a gente hoje conseguiu essa representatividade nacionalmente. Ô Alisson, e aí tem uma situação aqui que a gente pergunta para todos os entrevistados, né? A gente bota o cara numa sinuca aí, numa sinuca de mesa, né? Não é nem sinuca, não. O que eu quero falar? É uma seleção que você vai fazer aqui para mim. Eu quero que você faça 2 seleções aqui para mim. E não quer dizer que o cara que não tá na seleção seja ruim. É porque eu quero os 5 do Alisson. Desses 10 títulos. Meu Deus do céu, cara. Primeiro, depois eu vou perguntar outra. Que dificuldade, cara. Os 5 seus desses 10 títulos. Que dificuldade, cara. Goleiro, ala direita. Antigamente, no tempo que eu comecei a brincar futsal, eu não sei se ainda é assim. Ala esquerda, ala direita, pivô e fixo. Cara, vamos assim... E o goleiro, lógico. Meu Deus, cara, que dificuldade essa pergunta aí, porque passaram grandes jogadores, né? Grandes mesmo, grandes atletas, grandes profissionais, grandes homens e tudo. Cara, que dificuldade, cara. Muito difícil tirar 5 aí. Muito difícil, de 10 anos, de 10 conquistas, mas tem alguns que representam todos. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos o Danilo, goleiro. Recentemente esteve conosco, teve uma passagem, e agora teve novamente. Ele é né? O Neto Caraúbas. O Neto Caraúbas é um baita de um profissional. Acho que, eu citando o Neto, acho que todos aí vão se sentir representado, porque é um cara muito bom. E os gêmeos, o Alan e Alex. O Alan e o Alex hoje estão em Ribeirópolis. Hoje eles têm a cara do Balsas. Aonde eles estão, eles são Balsas. Eles são os Balsas, seriam os 2 alas. E pra fechar, cara, meu Deus, cara, depois eu vou dizer de Balsas, né? Isso é só de fora, então tá bom. Calma aí, Rodrigo, não fica com raiva de mim não, Rodrigo, calma aí. O Cezinha, o pivô. O Cezinha pivô, cara, ele encantou todos em São Luís na época. Ele morou na Rússia 10 anos e foi campeão conosco uns 4, 5 anos. O Cezinha, um pivô de São Paulo. Então, acho que esse time aí... É a seleção dos 10 anos. Dos 10 dos 10 títulos, quer dizer. Cara, não posso deixar de fora, cara, do primeiro ano, né? Vamos botar uns 2 reservinhas aí, uns 3 reservas. Ou uns suplentes, quer dizer. Cara, tem o Luciano, foi fundamental o Luciano. Hoje, capitão do São João do Jaguaribe. Jogou muito tempo no time do Foz, pela Liga Nacional, capitão. Hoje é o capitão do São João. Ele foi fundamental na nossa conquista do 2009, uma liderança. Saiu, assim,
arrasado do jogo, do 6-3. Então, o espírito dele foi fundamental para a primeira conquista. O Luciano, né? Que é o Luciano, o fixo, né? E dentre outros, cara, mas que difícil, que pergunta difícil. Mas conseguiu montar. E agora eu quero que você monte uma seleção do futsal balsense. De Balsense, Balsense... O que você viu jogar. É isso. Goleiro, eu não posso ir longe do Félix, né? O Félix foi muito importante pra gente. O Félix foi, assim, uma pena que a gente não teve um trabalho específico com ele não pôde mais com a gente, né? Como eu te falando. Tivesse dado continuidade, né? Pronto, né? A gente não tinha como oferecer, né? A gente não tinha calendário, não tinha dinheiro para oferecer. Demais. Cara, e agora? Leandro Machado não pode, né? Leandro Machado, de todos, antes do Rodriguinho, né? O Leandro Machado foi o que mais competiu dentro da quadra, conosco, né? Em todos os títulos, sempre estava lá, sempre a gente incentivava. Então, quando o time começou a ser remunerado, né? Que passou a ser profissional, a gente fazia questão do Leandro ser remunerado da mesma forma, né? E os meninos tinham essa consciência pelo que ele representava na cidade pra gente, né? Então, foi um dos nossos melhores atletas hoje, né? Dentro desse processo, desde o início conosco, né? Cara, já foi 2, né? Foi 2. Não, foi o goleiro, o Félix. O goleiro e o Leandro, né? O Leandro era o quê? Ala? O pivô também, ala pivô, né? Ala pivô. Cara, e agora? Cara? Que coisa difícil, cara. E na atualidade, nós temos o Rodriguinho e o William, né? Hoje, o William, fiquei muito feliz por o William abraçar o projeto e querer competir em alto nível. O Rodriguinho sempre conosco. Então, são 2 figuras importantíssimos, né? E o Rios, cara, tenho que falar do Rios, né? Porque ele encheu meu saco aí, dizendo, professor, tem muita história, né, professor? O Rios sempre foi meu capitão. Desde a base. Desde a base. Sempre foi meu capitão. Descobri ele jogando pelo Cascavel. Lá do Cajueiro. Lá do Cajueiro, do Salu. Do Salu. Revelou o Ventão também. Foi? Olha aí, Ventão. Então, o Rilson não pode ficar de fora dessa seleção, é meu homem de confiança, né, na quadra. Tá um time bom, hein, bicho? Tá vendo? E ficou muita gente de fora aí. Ficou muita gente de fora. Adrianinho. Jonathan, Massinho, um back muito bom. Massinho, Adriano, o Moisés, Fernando, Junegão, Marinaldo, que até hoje está conosco. Marinaldo conseguiu, mas o Fredson conseguiram ainda, competiu mais tempo no profissional. Grandes nomes, caras. E nessa safra nova está aparecendo também mais jogadores também. Né? Nós temos o Bruno Faco, o Michael, né? Temos os Michael Alencar, né? O Alencar, o canhoto muito bom, finaliza muito bem. Joga pra Panf também, né? Joga pra Panf também. Então, assim, tem vários. O time da Panf é forte, hein, rapaz? Forte ele, Rilson, Rogerinho. Fábio, goleiro, né? Que o Fábio hoje está conosco, agarrando conosco, né? É da Panf também. Ele é da Panf também. É filial da Panf, não? Eu tenho um carinho todos por eles. A gente tem uma resenha muito boa, né? Com o Marcelo, com o Gustavo, da Focus, com o próprio Cleiton. Como que você vê o projeto da Focus hoje? É um projeto novo? Já vem dando resultado, né? Vem muito organizado. Então, quando vem muito organizado, vai aparecer o fruto, né? Igual a K10. Né? Igual a K10 é organizada, então aparece, se cada destaca. Um com sua filosofia, né? Isso, cada um vem com, eu quero mais apostar com os meninos da casa, outros, não, eu prefiro trazer fulano para potencializar. Então, cada um tem a sua importância. Tanto que hoje, voltando, tocando nesse assunto, por exemplo, Balsas hoje. No início, eu sofri muito por trazer a galera de fora. As pessoas não entendiam porque eu trazia jogadores de fora. Eu vou ser bem honesto contigo, né? Eu critiquei também. Pronto. Eu sou honesto, assim, porque assim, eu levei pro lado do pessoal. Perfeito. Poxa. Não, tem muito cara bom aqui, tal. Não vou longe. Até o ano passado, eu na BB, assistindo o time lá na final do time de São Pedro dos Crentes, lá, 2, 3 me questionaram, por que esses não estão jogando, por que esse aqui de Balsa não está jogando? Aí não sabe do contexto da situação, não sabe que a gente não pode oferecer, sabe que o atleta não pode ir porque trabalha. O Alisson está trazendo, o professor está trazendo, esse jogador não sabe da dificuldade que é para trazer aquele atleta que é o que está disponível, enfim, da transferência e tudo. Então, só para reforçar sobre isso, então, nós sofremos muito no início. Hoje é totalmente diferente, há muitos anos. Até porque tu começou um projeto só com prata da casa. Perfeito. Aí de uma hora para outra tivemos que ter uma outra profissionalismo.
Porque teve uma Taça Brasil, uma Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que a gente ficou 20 dias fora. Então, como que eles iam? Como eu estou te falando, o Félix, infelizmente, não pôde viajar numa semifinal de Campeonato Maranhense, que era em Santa Inês. Então, tu imagina, os patrocinadores, poxa, tô aqui suando para pagar, para arrecadar dinheiro pro time. E nós vamos para uma final sem nosso goleiro? Não, Alisson, tá tudo errado. Desse jeito eu tô fora. Meu Deus do céu, não, calma, vamos ajeitar. Tu tá entendendo? Então tem muitas situações fora do jogo que acontece que não dá. Então, hoje, não temos mais essa preocupação. Então, hoje, a torcida me pergunta, eu tenho várias mensagens, né? Pessoas muito de carinho, recebo muita mensagem, muito vídeos de atletas. Então, assim, o que eu quero dizer? Que hoje a nossa torcida, o nosso público, está preocupado, está curioso com quem que nós vamos trazer de fora. Tu tá entendendo? Atração, então, a atração. Então, ele não está tão preocupado só por causa da casa, porque eles já entenderam que o nosso time, ele é um time profissional. Então, não tem um carioca, não tem um cara, né, paulista. O cara é balsense, o time do Balsas. O nome é Balsas. O nome é Balsas. É onde eu achei uma coisa bem interessante, o Emílio comentando comigo, professor, isso que é importante. Nós estamos aqui em São Paulo, jogando na casa do Palmeiras. Com o nome de Balsas. Com o nome de Balsas. Estava o Manel Gomes, foi lá assistir o jogo nosso, demos uma camisa para o Manel Gomes. Olha que coisa maravilhosa, professor. É Balsas que está aqui. Não é a questão do atleta. E nós temos atletas de Balsas aqui. Quanto legado que a gente está fazendo. Então, assim... Vocês estiveram em Goiânia agora também recente, não foi? Não, Goiânia não. Foi Mato Grosso. Mato Grosso. Fomos terceiro lugar. Somos terceiro lugar na categoria sub-8. Entendeu? Então, assim... hoje, por isso que eu quero, mas eu nunca deixo da base. Eu preciso de jogadores locais. Fiz alguns convites... Tem atletas que vêm se destacando, a gente tem observado, o Fernando é um que vem se destacando, do time do São Félix. Que o Cleito falou que decidiu o jogo lá. Que decidiu o jogo, ele treinou conosco no futsal, ele tem mais característica de campo, mas treinou conosco. Então, um atleta que tem muito potencial. Então, um atleta desse, a gente consegue dar estrutura de treino, de incentivo, que eu preciso incentivar, né, de estar lá treinando, que hoje nós somos uma equipe profissional. Sim, hoje eu não trabalho, Daniel, com nenhum atleta que no futuro possa ser remunerado de alguma forma. Então a gente está passando por dificuldade, mas todos os atletas sabem, né, que vão ser remunerados de alguma forma, entendeu? Então, assim, hoje nosso time tem a pegada mesmo profissional. Por isso que a gente está sentindo muito do início do final de 2023, 2024 para agora. Por isso que a gente está, né, o Floriano, o Emílio, muita gente. É isso que eu ia te perguntar, quem que é a diretoria hoje? Então, hoje está a gente. Ou não tem uma. Tem, hoje tu acumula a função hoje, né, de presidente e treinador do adulto. Eu acumulo essa função. E nós temos o Floriano e o Emílio conosco, um dos nossos diretores. Diretoria. Então são vocês 3, 4? 4. Vai dar 4, que a gente tem também amigos também de Imperatriz que mora. Aí tem o Neto Caraúbas, que faz parte também, que também não está presente, mas é o nosso supervisor, na verdade, né? Na montagem da equipe e tudo. Então a gente tem outros profissionais que trabalham conosco também, né? Nas tomadas de decisões e tudo. Então a gente está passando essa dificuldade, praticamente 1 ano e meio já. Muito difícil, Daniel, muito difícil. Eu imagino. A gente não está conseguindo desenvolver um papel que a gente estava desenvolvendo com excelência. Entendeu? Então, entendi. O que foi que fez esses 10 títulos? Que fez a diferença nesses anos, desses 10 títulos. Né? Mas, assim, muita gente tem um carinho pelo time, está buscando resolver esses problemas, né? Incentivar um pouquinho. Então, estou com muita esperança que a gente vai conseguir ir com um maranhense muito forte. Para a gente voltar de lá campeão de São Luís, para que no próximo ano a gente possa ter um calendário de Copa do Brasil, Taça Brasil e Copa do Nordeste. Ficamos fora da maior competição que vai ser esse ano, a Copa do Nordeste, aqui em Teresina, com os grandes times do Nordeste, e a gente está fora. Quem vai é o Sampaio de Araiose, que é o vice-campeão, e o campeão, que é o Açailândia. E nós ficamos fora. E deixamos de arrecadar dinheiro por causa disso. Se você está numa competição como essa, a tua visibilidade é maior, então você consegue receita. Então acabamos ficando sem receita também. Então por isso que a gente está captando, nós estamos visitando 2, 3 empresas, deixamos, né, o nosso projeto para que agora
no final do ano a gente possa montar um time forte, competitivo, para poder jogar. Para quem não conhece, o Balsas Futsal tem alguma coisa a ver com o Balsas Futebol? Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. O Balsas Futebol de campo é um e o Balsas Futsal é outro. É outro. São CNPJs diferentes. CNPJ diferente. No início do nosso projeto, do 2004, 2005, até o 2008, o título, 2009, foi com o CNPJ do Balsas. Até agradecer o presidente na época, Hermenegildo, na época, cedeu o nome para nós, né, o CNPJ, tudo certinho. Aí, quando foi em 2010, a gente fez o nosso CNPJ, que é hoje a Associação Atlética Balsas Futsal. Né, que foi em 2010. Mas toda a diretoria, todo mundo juntos desde o período do início, né? Por isso que a gente conta 20 anos, porque foi quem começou e tudo. Cara, Alisson, eu sei que você é um cara batalhador e sabe organizar as coisas para que aconteça. Essa questão do incentivo municipal, isso é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Porque, assim, tem muita empresa grande em Balsas hoje que presta de serviço. Perfeito. Que pode chegar e disponibilizar um percentual do que paga de ISS. Pronto. Eu acho que é importantíssimo não só para o nosso time, né? Para as equipes locais, para o município, os times de campo, que os meninos ficam com muita dificuldade para viajar. Tem times agora viajando para disputa para o Sub-20. Então, é uma seletiva para a Copa do Brasil. Um incentivo como esse, municipal, né? Vamos supor, o município destina 50 mil reais. Vamos dar um exemplo. Então, vai obrigar o quê? As equipes se organizarem. Ela precisa se organizar com CNPJ, com diretoria. Uma associação. Né? Associação. Você tem que se organizar para você prestar conta daquilo lá, do que você recebeu. Você tem que prestar conta, tudo direitinho. Então, eu acho que eu vou reforçar, Daniel, até me comprometo de conversar, né, com alguns vereadores para ver se a gente voltar a ter um futebol forte. Voltar a ter um futebol de campo forte. Né? Eu pego como exemplo, Alisson, aqui no estado do Piauí, em Uruçuí. Tem o campeonato uruciense amador, mas é forte pra caramba, cara. Grandes jogadores lá. E vem jogar aqui, os caras vêm jogar aqui, entendeu? Então é isso. Alisson, e aí, estamos falando muito em patrocínio, anunciantes. Eu vou falar dos nossos anunciantes aqui. Claro. Principalmente você bebe um gole d'água no copinho, ó. Ganhou um copo de presente, ganhei a camisa de presente do nosso futsal. Quero usar essa camisa aqui nos principais torneios. Pronto. Né? Então nós estamos aí em nome de Constance, Constance Calçados, Constance Balsas. É uma franquia de calçados e bolsa feminina, né? Que fica ali localizada na Avenida Doutor José Bernardino, em frente à antiga esquina do Shopping, Alisson. Legal. É uma loja que tem desde a bolsa, uma combinação com calçado, né? São 3 franquias, Constance Balsas, Constance Floriano e Constance Picos, tá? Então você que queira, estamos chegando aí próximo ao Dia dos Namorados, já entramos no mês de junho, praticamente, já estamos no mês de junho, festejo rolando, época de presentear a namorada, né? A esposa, enfim. Então, vá lá na Constance Balsas e procure o melhor combo para você presentear a sua queridíssima, né? Vamos dizer assim, um calçado com a bolsa ali vai bem. E também estamos em nome de Triunfo Marketing. Você que tem a sua ideia de negócio e quer colocar ela em prática, que quer alavancar, e até para alavancar suas vendas, vem aqui, procura o Arley. O Arley foi quem criou todo esse cenário aqui. Você chegou aqui e perguntou, né? Pois é. Como é que foi a criação desse cenário aqui? Foi do Arley, da Triunfo, né? Aquela televisão que está ali atrás de você, ela fica passando o tempo todo. Constância e Triunfo, Constância e Triunfo. Então, tudo isso, a edição do programa, né? Os cortes. Hoje, antes de vir aqui para a gravação, o Ciam me encontrou na rua por acaso e ele comentou, cara, aqueles cortes lá muito massa. Os cortes estão ficando muito massa. Chama atenção, exatamente. Legal. E naqueles cortes lá, você pode prestar atenção que vai ali os anunciantes do podcast. Maravilha. Então, você que está querendo botar a sua ideia em prática, colocar em evidência a marca da sua empresa, procure o Arley lá na Triunfo, na rua Dizio Silva, e que o Arley tem grandes estratégias de negócio para alavancar o marketing da sua empresa. Então, é isso. Nossos anunciantes, Constance e Triunfo Marketing. Maravilha. Beleza? Maravilha. Estamos chegando na reta final aí desse episódio, cara, e eu queria te agradecer demais. Poxa. Demais por ter aceito o convite. Teve aí os idas e voltas, né, os desencontros, o seu horário. Você além de ter as suas funções no Balsas Futsal, você também faz parte da Secretaria de Esporte. Isso, hoje eu fui convidado pelo Floriano, né, pelo Alan, para fazer parte técnica da Secretaria. Né? Então a gente está nessa parte técnica,
que eu sou concursado da prefeitura, né, pela educação, e sou cedido para o esporte. Então, estou aí contribuindo aí com o esporte. Pois é, e assim, desde quando foi iniciado o projeto do podcast Clube da Resenha, o seu nome sempre esteve na esteira de convidados, assim, lógico. Cara, você, comentei contigo em off aqui, ó, a gente tinha lá atrás, no passado, grandes caras que fizeram futsal. Helder Rocha. Finado Carlinhos Cabeça. E Finado Ceará. Isso. Né? São os nomes que me vêm à tona aqui agora. E desses caras pra frente, Alisson e Cleito K10. Cleitinho. Então, assim, hoje tá surgindo o Gustavo lá da Fox. Perfeito, não é isso? Isso. Tem o projeto da Panf, que é muito bonito também. E os projetos novos dos bairros do São Félix, do São Luís, do Nazaré. Né? Então, assim, não só o futebol de campo tem espaço aqui, mas como também o futebol, o do futsal tá tendo espaço aqui. Começou com o Cleito, agora veio você. A Fox vai vir aqui. Legal. Certo? Tem até a Líder que começou um projeto novo aí, que a gente. Eu não conheço o dono da Líder, mas sei que ele está incentivando bastante o esporte. Isso. Comprando a briga, comprando a causa. Então isso é muito enriquecedor para o esporte balsense. E fica meu agradecimento do podcast Clube da Resenha pela sua presença aqui com a gente. Agradeço demais. E eu quero que você deixe as suas considerações ali. Pronto, cara. Como eu falei para ti, fiquei muito feliz de ter vindo, ter recebido o convite, falar um pouco da história, né, do pouco do Alisson, e também do professor Alisson e também do Clube do Balsas, né? Daí falar da nossa modalidade que é futsal. Então, muito obrigado mesmo por esse momento e um grande abraço a todos. Foi uma conversa a nível estadual e nacional, né? Porque Isso. São 10 títulos estaduais, são vice da Copa do Nordeste. Copa do Taça do Brasil. Então foi bom relembrar esses momentos, falar das pessoas que fizeram parte de tudo isso. Porque, como eu te falei, eu citei aqui que foi fundamental, que foi o Adelco Pedó, da Profestil, onde tudo começou, onde nós somos muito gratos. E ao Cleito, que começou o projeto junto conosco, né? Que teve lá como atleta, como dirigente. Ele só disse que você não dirige mais ele, mas bebe cachaça junto, né? É como eu te falei, cada um tem sua forma de pensar e tudo, mas foi bacana. O importante é o respeito, que nós temos por cada time. Hoje o Cleito, ano passado, me ajudou na parte técnica, na comissão técnica, né? E devido ao tempo, às aulas, então, enfim. Mas é um amante pela modalidade também. Assim né? como você. São então, dois... como eu te digo, quando eu vi a final, que eu vi o ginásio daquela forma que eu só tinha visto naquela época nossa lá, naquela final, eu fiquei muito feliz. Que bom. Então, mais uma vez, obrigado, Daniel, por esse espaço, por esse momento, para a gente estar nessa resenha muito boa, cara. E parabéns pelo projeto. Falar um pouco da história, né, eu venho acompanhando sempre, né? Obrigado. Venho acompanhando sempre e eu tenho certeza que vai vir muitas pessoas contando histórias maravilhosas do nosso esporte. Então, a gente fica muito feliz por isso. E parabéns mais uma vez pelo projeto. Nós do podcast Clube da Resenha lhe agradecemos. Galera, um grande abraço para vocês aí. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção Triunfo Waves.